damos as boas-vindas a todos, cumprimentamos você que é da nossa igreja aqui em Botucatu, aqueles que são de outros lugares, de outras igrejas, aqueles que têm participado dos nossos cultos não presenciais, online, pela internet, nos acompanhado pela internet, meus parentes, minhas ovelhas de outras igrejas, de outros pastos, por onde nós já passamos, a minha saudação no nome de Jesus, e que a graça do Senhor seja grandemente derramada sobre a sua vida e sobre a sua casa. Nós estamos começando o nosso culto, e eu estou começando o nosso culto para quem não nos conhece fisicamente. Esse é o nosso cantinho do café, é o canto onde nós temos aqui a lembrança de que nós temos um compromisso com o mundo, os missionários que nós acompanhamos em oração, e aqui nós temos papos agradáveis, abraçamos, encontramos, temos o nosso tempo de comunhão, e certamente muita gente já está com saudade do cafezinho, do biscoitinho de polvilho aqui, aquele já tradicional nosso, suco preparado ora por algumas irmãs, ora pelos diáconos, mas esse aqui é um lugar que dá saudade. Eu queria ler um texto em Hebreus capítulo 10, para que esse texto nos conduza durante o culto dessa noite, para que nós possamos juntos adorar ao Senhor. Hebreus 10, do versículo 22 ao 25, vai dizer assim: aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, porque aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vedes que o dia se aproxima. Vocês perceberam que eu dei destaque a alguns verbos: aproximemo-nos, apeguemo-nos, consideremos uns aos outros, incentivamos uns aos outros, não deixar de reunir e encorajar uns aos outros. Palavras que nos desafiam a estarmos juntos, congregados, reunidos como igreja, mas pela razão de termos sido alcançados pela graça salvadora de Jesus, que abriu um novo e vivo caminho para nós. E enquanto nós não podemos congregar pessoalmente juntos, nós estamos juntos em espírito e em verdade, adorando ao Senhor e buscando a presença do Senhor. Até quando nós faremos isso? Faremos isso enquanto houver necessidade. Nós aqui em Botucatu houve uma certa flexibilização e algumas igrejas já estão se reunindo presencialmente nesse final de semana, mas o conselho se reuniu, inclusive, convidando o Jonas e a Aglaia, que são médicos lá da Unesp, o Jonas inclusive infectologista, para sabermos a real situação e a recomendação deles ou não sobre a volta, e o conselho visando prioritariamente a segurança dos irmãos, da nossa segurança, nossa saúde. Nós resolvemos estender esse prazo pelo menos até o último domingo de maio, dia 31, para continuarmos mantendo os nossos eventos online e não presencialmente. Portanto, ainda que você ouça que algumas igrejas estão reunindo presencialmente, é verdade, houve essa flexibilização, mas nós entendemos e achamos por bem manter o nosso distanciamento presencial e continuarmos adorando ao Senhor virtualmente e online através das nossas redes. Eu espero que você entenda, que você compreenda, e a nossa intenção e o nosso propósito é exatamente
a sua segurança, a segurança de qualquer pessoa que entre nesse lugar para adorar e para cultuar ao Senhor. E esse é um momento que nós precisamos orar pela nossa cidade, orar pelo nosso país, orar pelo mundo, para que Deus tenha compaixão e para que Deus reverta tudo isso, para que nós possamos voltar a ter uma vida normal, se é que nós podemos chamar, mas na certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Vamos orar, clamando ao Senhor no começo desse culto. Deus amado, no nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença e pedimos, ó Pai, que a Tua graça, que a Tua misericórdia se faça nesse lugar presente, real, concreta, mas presente e real na casa de cada um dos amados, onde eles estão agora participando desse culto. E eu clamo, ó Deus, no nome de Jesus, opera eficazmente nos corações e nas mentes dos amados, para que nessa noite cada um de nós sejamos grandemente abençoados pelo poder da Tua própria palavra. Eu te peço, ó Deus, no nome de Jesus, que haja uma santa visitação do Senhor sobre nós. Também queremos interceder, ó Deus, pela nossa cidade. Te louvamos pelo que o Senhor já tem feito aqui em Botucatu. Clamamos também, ó Deus, pelo nosso estado, o estado de São Paulo. Oramos pelo nosso país, oramos pelo mundo todo. Oramos, ó Deus, pelos missionários, estejam eles aqui no Brasil, estejam fora do Brasil. Pedimos pelas agências missionárias da nossa igreja. Pedimos pelas autoridades instituídas. Pedimos, ó Deus, que haja manifestação da Tua glória nesse mundo que foi criado pelo Senhor. Que da mesma forma como o Senhor criou os mares, criou os continentes, criou homens e mulheres, animais, criou tudo isso, Deus, obra das Tuas mãos. Que da mesma forma dos céus o Senhor derrame uma palavra de bênção, de cura, de restauração, não só sobre a nossa cidade, sobre o nosso país e sobre todo o mundo, para que nós possamos ver a glória do Senhor manifestada através e a favor do Teu povo. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. A glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Prévios reinos desse mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações há de julgar. Todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E em paz e santidade toda a terra regirá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Vocês. Glória, glória. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Vencendo, vem Jesus. Vencendo, vem Jesus.
Que bom podemos cantar essa certeza que nós temos de que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Eu gostaria de lembrar que nós estamos no mês de maio, normalmente esse para nós é o mês da família. Dia 15 de maio é o Dia Mundial da Família, segundo domingo de maio, Dia das Mães. Por isso é uma data especial e por isso nós reservamos essa data exatamente para podermos comemorar aí o mês da família e sempre fazemos algumas coisas. Nesse mês nós temos alguns desafios. O primeiro deles é o desafio da leitura do livro de Provérbios. Cada dia do mês de maio a leitura de um capítulo do livro de Provérbios, juntos como família, e mandar fotografia para mim, para que nós possamos depois vermos quem está lendo, quem está cumprindo a tarefa. Segundo desafio, até agora apenas 2 pessoas cumpriram esse desafio, e que é da dança do atoto. Essa semana eu e a Edileia vamos gravar aí a dança do atoto, estamos ensaiando e vai ficar legal. Faltam alguns fazerem isso, eu ainda não vi o vídeo do Carrega, eu não vi o Agnaldo, eu não vi o Adriano, não vi o Vitor, isso para colocar só os presbíteros, sem contar os diáconos. Eu quero ver o Anderson mais a Ana, eu quero ver o Rogério mais a Adriana e os demais, Tiago mais a Gorete. Estou esperando vocês. A dança do atoto, 30 segundos só. Com certeza, se eu dou conta, você também dá conta. Então, filme e mande para nós fazermos um vídeo. É uma forma da gente participar do ministério deles e de nós rirmos um pouco, claro, e de nós nos alegrarmos uns com os outros, celebrando o amor que Deus nos tem dado. Há um terceiro desafio, queridos, que é um convite do Paraíso Kids, dia 30 de maio, último sábado do mês, a noite da pizza em família IPJP. Olha o convite deles aí. Olá pessoal, eu sou o Márcio e hoje faremos a legítima pizza italiana. Primeiramente a massa, depois o molho e assaremos a pizza. Quero ver todo mundo participando, hein? Pizza em família IPJP. Vem comigo! Se você continuar assistindo esse vídeo, depois tem aí o link, você vai ver um tutorial como preparar uma bela pizza italiana do começo ao fim. Ao fim não, porque o fim dela, vocês já sabem, é dentro do nosso estômago e aí não tem tutorial para isso, tá bom? Mas dia 30 de maio é o dia da pizza da IPJP, promoção do Paraíso Kids, mas a igreja toda envolvida, tá certo? Última coisa para o mês da família. Próxima terça-feira eu começo uma série de estudos de 5 semanas, baseado no livro Conversando sobre a Família e seus Desafios, distribuído gratuitamente pela editora Ultimato, e que será o guia dos nossos estudos. E você deve mandar para mim no WhatsApp que está aí na tela, para que você receba esse livro em PDF e para que eu saiba quem está interessado, para poder encaminhar e direcionar depois o nosso próprio estudo e dirigir o culto e aí dar as maiores informações para você, tá certo? Terça-feira, 19 horas, nos encontraremos para falarmos sobre a importância da família. Eu quero falar agora sobre a questão da nossa contribuição financeira. Essa semana eu vi 3 vídeos que me assustaram, que me escandalizaram e que me envergonharam. O primeiro vídeo fala de um falso apóstolo vendendo semente de feijão a R$1.000 cada grão de feijão para que as pessoas fossem curadas. O segundo vídeo de uma bispa, também bem conhecida no Brasil, instruindo os membros da igreja a contribuírem, e até aí nenhum problema, mas se fosse o caso, pegassem dinheiro emprestado, e ela sugeriu o valor de R$10.000, conseguir um empréstimo. Se você não tem o dinheiro, vá lá, faça o empréstimo, e a sugestão é no valor de 10.000 para que você pudesse contribuir, e aí Deus iria te abençoar. E o terceiro vídeo eu recebi de um
pastor desconhecido vendendo máscara invisível do Espírito Santo, não só para proteger do Covid, mas para curar o Covid, num valor, numa oferta a partir de R$300. Ele vai mandar uma caixa para você, você vai abrir, a caixa não tem nada, mas ele disse que a máscara invisível está ali dentro, porque é a máscara do Espírito. Queridos, essas são algumas coisas que nos envergonham e nos constrangem, e muitas vezes denigrem a questão da contribuição, a questão da entrega dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Os irmãos nos conhecem muito bem e sabem que essa não é nenhuma das formas que nós usamos para que os irmãos possam contribuir. A nossa contribuição é feita naquela perspectiva de que nós provamos a nossa própria fé, nós experimentamos a bênção do Senhor, nós crescemos na confiança e na dependência do Senhor, mas uma oferta e a entrega do dízimo que deve ser espontânea, fruto da generosidade do próprio coração, sem nenhum constrangimento, sem nenhuma obrigação, sem tristeza alguma, mas com alegria, no espírito daquilo que o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 9. E deve ser feita com alegria no nosso coração. É com alegria então, queridos, que nós vamos contribuir, que nós vamos entregar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas, na perspectiva correta e bíblica, para que Deus nos abençoe, para que Deus tenha compaixão, misericórdia e derrame sobre você uma bênção especial como fruto único e exclusivo da graça dele sobre a sua vida. Cantemos e aí nós temos a oportunidade de fazer a nossa oferta baseada na nossa confiança e a nossa fé no Senhor Jesus. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boa nova aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração. E a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem, carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor.
Que bom ver vocês aqui novamente. Que coisa boa ver essa igreja cheia de pessoas. Eu estou vendo aqui a Alice, a Célia, mas a Maria Isabel. Estou vendo o Benjamin ali. Que saudade do Benjamin. Tanto tempo que eu não o vejo pessoalmente, ainda morando tão perto, mas tanto tempo sem ver, sem dar um abraço no meu neto, mas ele está ali, olha que lindo. Que saudade, Mariana e Marcel. Quando eu os vi aqui na igreja a última vez, vocês eram solteiros e agora estão casados. Quanta mudança nesse tempo. Vitor, os jovens aqui sentados desse lado e não desse lado, que surpresa! Que coisa boa ver vocês, ver o rosto de vocês. Vocês não imaginam quanta falta fazem nesse lugar. Eu quero dizer que tenho orado por vocês, tenho pedido a Deus pela vida de vocês, tenho clamado para que a graça do Senhor seja renovada sobre as suas vidas. O pastor ficou doido? O que o pastor está falando? Como assim? Esperem e verão. Isso aí é para dizer que vocês realmente fazem muita falta. E para dizer que essa igreja tem cara. Essa igreja tem um jeito. Essa igreja, ela não é o prédio. O prédio para nós é importante. É o local que Deus preparou para nós e usou pessoas tão generosas para que nós pudéssemos fazer isso. Então esse lugar é manifestação da generosidade de Deus através de tantos membros. Mas essa igreja tem rosto, essa igreja tem nome, essa igreja tem famílias, essa igreja tem pessoas tão distintas, tão diferentes, umas que se conhecem, outras que não. E é interessante que quando eu mandei fazer a impressão, eu não falei para a gráfica quem era para ficar perto de quem, eu não disse nada disso, e colocaram algumas pessoas, né, pouquíssimas, algumas dessas aí tem 2 pessoas, 2 fotos de 2 famílias, e pouquíssimas coincidiram assim de 2 famílias próximas, amigas uma da outra, muito próximas uma da outra. Significa, queridos, que nós somos uma igreja de gente diferente, mas cada um de nós amados e alcançados pela graça redentora de Jesus. Não se esqueça disso jamais. Mas eu quero falar com vocês, eu quero pregar a vocês hoje, igreja do Jardim Paraíso, junto com tantos outros que se juntam a nós aí, Brasil afora e até fora do Brasil. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 8. E eu quero dizer, queridos, que nós estamos vivendo um tempo difícil no Brasil para a igreja evangélica. Há um movimento muito forte de oposição aos evangélicos e à igreja evangélica. Em Pernambuco, por exemplo, o governo baixou um decreto proibindo, inclusive, a transmissão dos cultos online, ferindo de forma brutal a Constituição do nosso país. Olhando, e qualquer um pode olhar no site de portasabertas.org.br, um ministério que se preocupa com a igreja perseguida. Há no mundo hoje mais de 245 milhões de cristãos que sofrem por causa da sua fé em Cristo Jesus. Agora, nós precisamos lembrar o seguinte, isso para nós não é surpresa. Jesus já o disse desde sempre, desde que ele veio, que nós seríamos perseguidos, de que o evangelho cresceria, mas que nós sofreríamos perseguição por causa do nome de Jesus. Está se cumprindo aquilo que Jesus já anunciou e nós precisamos estar preparados para isso. E nós estamos juntos na mesma fé, lutando juntos pela fé que nós temos em Cristo Jesus. Se vocês já abriram a sua Bíblia,
de papel ou mesmo no celular. Atos capítulo 8, queridos, começa narrando sobre a morte de Estevão, que é o primeiro mártir do cristianismo. Morre apedrejado por causa do seu testemunho, por causa da sua palavra a respeito de Jesus Cristo. E aí no versículo 2 nós temos o lamento da morte de Estevão e o resultado que isso produziu na igreja. Diz que a igreja se espalhou por toda parte, ficando em Jerusalém apenas os apóstolos e certamente um ou outro ali. Mas a igreja começa a sofrer a sua primeira grande perseguição de fato, uma perseguição institucionalizada. Depois o governo, o Império Romano vai perseguir a igreja com ainda mais força. E a perseguição dura, e durou sempre, e continua até os dias de hoje. Nunca foi fácil para a igreja cristã. É a religião mais perseguida na história do mundo. Por que isso? Certamente há razões para isso. E no versículo 3, queridos, tem uma informação que vai dizer o seguinte: e Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastando homens e mulheres e os lançando na prisão. No versículo 1 diz que Saulo foi testemunha da morte de Estevão, estava ali junto, cúmplice daquele assassinato. E o que nós queremos ver hoje, queridos, é exatamente sobre a conversão desse homem, a oposição que esse homem fazia ao cristianismo de forma tão dura e cruel. Esse homem agora ele se coloca e ele se prostra diante da presença do Senhor Jesus. Aí depois do versículo 4 em diante, nós temos aí a história principalmente de Filipe, um diácono cheio do Espírito, mas um evangelista impressionante. E por todas as cidades por onde ele ia, ele anunciava o nome de Jesus, e Deus ia levando de localização a localização, e a igreja é espalhada e continua o seu crescimento. Capítulo 9, versículo 1 e versículo 2, nós temos aqui a narrativa desse momento da transformação, desse carrasco da igreja, Saulo, que se transforma no grande Paulo, talvez o maior nome do primeiro século da igreja cristã. E diz assim: enquanto isso, ou seja, enquanto a palavra de Deus era anunciada de cidade em cidade, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Saulo se transformou agora no grande carrasco da igreja, no grande general, no grande investigador da religião judaica, farisaica, lá de Jerusalém. Ele pede autorização para ir até Damasco, certamente chegaram algumas notícias de que muitos cristãos tinham ido para Damasco, que é a Síria, e Saulo então vai até Damasco. De Jerusalém a Damasco, pelo Google Maps, aproximadamente 290 quilômetros a pé de Jerusalém até Damasco, talvez aí caminhando umas 60 horas lá, que o Google Maps diz que se gastaria de caminhada, pensando aí que Saulo pudesse viajar umas 10 horas por dia, ele gasta aí uma semana para fazer esse caminho de Jerusalém até Damasco, na Síria, onde nós temos ouvido notícias terríveis de lá. Versículo 3 e versículo 4. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue?
Saulo estava fazendo a sua viagem, já chegando, diz o texto aqui, se aproximando de Damasco. Surgiu, primeiro de surpresa, segundo, surgiu um grande raio de luz. Esse raio de luz era tão forte que diz que ele ficou cego. Ele não perdeu a vista momentaneamente, ele ficou cego e diz que ele caiu. Não disse se ele caiu do quê? Se era de um cavalo, se era de um jumento, se era de um camelo, se ele estava a pé, mas disse que ele caiu, prostrou-se no chão. E aí ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Não uma acusação, mas uma pergunta, um questionamento. E no versículo 5 e no versículo 6, lógico que Saulo, ele vira para essa voz que agora ele não vê, ele está cego, ele apenas ouve a voz e diz: Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade e alguém dirá o que você deve fazer. Lógico, Saulo faz essa pergunta: quem é o Senhor? E a resposta de Jesus é: eu sou o que sou, eu sou Jesus, a quem me persegues. Saulo não perseguia Jesus, Saulo perseguia a igreja de Jesus. Mas quando alguém persegue a igreja de Jesus, persegue a ele mesmo. Quando alguém serve a igreja do Senhor Jesus, serve ao próprio Senhor da igreja. Não nos esqueçamos disso. E aí Jesus dá uma instrução para Saulo: entra na cidade e alguém vai dizer para você o que você deve fazer. Alguém vai dizer o que você deve fazer. Versículos 7 a 9. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viram ninguém. Ainda que não tenham ficado cegos, não viram ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levavam pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Os seus companheiros de viagem ouviam a voz, mas não viam ninguém, e aquela voz não fez para eles nenhum sentido, nenhum significado. Mudou a história de Saulo, mas nós não temos nenhuma menção do que acontecera com aqueles outros homens, a não ser que eles levaram Paulo até dentro de Damasco. Saulo, então, levanta-se, depois vai para Damasco, ele fica ali em Damasco por 3 dias, e o detalhe aqui é dizendo que ele, por 3 dias, esteve cego, e nesse período não comeu e nem bebeu. Saulo era um homem extremamente religioso. Esse jejum dele aqui, o não comer e não beber, não era simplesmente que ninguém lhe dera comida. Significava que esse homem estava buscando a presença de Deus. Ele não tinha conhecimento de Jesus como Salvador da sua vida, mas ele cria no Deus eterno, no Criador de todas as coisas, e agora ele se prostra, ele se humilha, ele se quebranta diante de Deus. Talvez não tendo respostas para um monte de coisa, talvez não compreendendo coisa alguma e desconstruindo a sua teologia farisaica judaica que ele aprendera com Gamaliel desde criança. Mas ele vai reconstruindo uma nova vida a partir do seu encontro com Cristo Jesus. Versículos 10 vai dizer assim: em Damasco, agora Saulo sai um pouco de cena. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunta por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Ananias: pois não, Senhor. Discípulo, crente,
Homem de Deus, quando Deus fala, ouve. Ananias, vá até a casa de Judas, lá na rua direita, e você vai encontrar um homem chamado Saulo. Ele veio lá ele é de Tarso, e ele está orando, e ele recebeu uma visão de que você iria lá. Versículo 13 e 14, respondeu Ananias. Como temos que ter cuidado quando nós respondemos ao que Deus diz. Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o seu nome. Senhor, olha o que o Senhor está pedindo para mim. Deus, olha, aí vai complicar para o meu lado. Deus, o Senhor não me ama? Por que o Senhor está pedindo isso para mim? Por que o Senhor está requerendo isso de mim? Quantas vezes nós, você, já agimos dessa forma? Deus, olha o homem que o Senhor está mandando eu visitar. Deus, olha a pessoa que o Senhor está falando que eu preciso ir lá ajudar e orar com ele. Eu sei, eu conheço, eu já ouvi as histórias desse homem, quão cruel ele é. E o Senhor me manda para lá. Queridos, nós precisamos ouvir e obedecer o que Deus diz. Versículos 15 e 16, o Senhor responde para Ananias. Mas o Senhor lhe disse, vá, obedeça. Esse homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Ananias, obedeça. Pronto. Mas, sabe por quê, Ananias? Porque esse homem, que você não acredita que ele pode ser transformado, esse homem será instrumento nas minhas mãos, para levar o meu nome para os gentios, para levar o meu nome diante de reis e príncipes, levar o meu nome perante o povo de Israel. Eu escolhi, eu chamei. Ele é mau, ele é desse jeito, mas eu o escolhi. É interessante que uma das grandes lições, queridos, que eu aprendo na conversão de Saulo, é que nós precisamos aprender a não desconfiar das conversões das pessoas, daquilo que Deus pode fazer na vida de alguém. Versículo 17 a 19. Então Ananias entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, e olha que diferença, irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como que escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantou-se, foi batizado e depois de comer recuperou as forças. E Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Ananias obedeceu, era um homem crente. Apesar do seu medo, ele foi. E é assim que muitas vezes nós devemos agir. Às vezes nós não queremos porque na nossa lógica o que Deus está pedindo não funciona. Quando Deus diz para nós sermos honestos e íntegros, a gente diz, mas aí eu não vou me dar bem. Quando Deus diz para a gente, aos solteiros, quando Deus mostra dizendo, olha, fulano, Beltrana, olha quem eu estou preparando, aí você vira e diz, não Deus, esse não, essa não. Por que nós insistimos tanto em duvidarmos do que Deus tem preparado para nós? Ananias foi até Saulo, obedeceu, agora ele ora, primeiro ele chama Saulo de irmão Saulo. Apesar do medo, ele sabia que aquele homem já era irmão, já era da família da fé. O Senhor apareceu para você e apareceu para mim. E ele disse que era para eu vir aqui, para orar com você, para que você voltasse a ver, E Ananias faz isso e diz que imediatamente Saulo começa a enxergar e Saulo é enchido pelo Espírito Santo. Depois daquele momento diz que ele se levantou, foi batizado e aí foi festa. Depois foram comer
recuperou as forças, se alegrou, e Saulo passou vários dias com os discípulos ali em Damasco. Há algumas coisas, queridos, que eu gostaria de enfatizar como lições para esse texto, para essa história tão rica. E quais são as lições que nós precisamos aprender na conversão de Saulo, nessa história que nós temos narrada aqui? Em primeiro lugar, não devemos nos surpreender com as perseguições e as dificuldades que a igreja do Senhor Jesus enfrenta. Isso foi anunciado por Jesus Cristo lá no primeiro século. Eles vão perseguir vocês por causa do meu nome. Eles vão criar dificuldades para vocês por causa do meu nome. E aí, queridos, nós precisamos ter consciência disso. Tem algumas dificuldades que a igreja enfrenta que não são meras coincidências. É o que nós temos chamado de cristofobia. É essa oposição ao que vem da igreja do Senhor, tentando envergonhar, tentando diminuir, tentando ridicularizar, tentando destruir a pregação da palavra de Deus, o anúncio do evangelho de Jesus Cristo. Porque nós confrontamos, porque a Bíblia confronta o mundo, o comportamento. A Bíblia diz o que é certo, o que é errado. A Bíblia prega contra a questão da idolatria. A Bíblia ensina contra coisas que nós nos acostumamos e que nós gostamos de ter e fazer. E por isso, muitas vezes, as pessoas não estão dispostas a andar nos caminhos do Senhor e perseguem. É mais fácil perseguir aquilo que eu não concordo do que ter consciência de que eu sou desobediente. Segunda lição que nós precisamos aprender, queridos, é que quando alguém persegue a igreja de Jesus, está perseguindo a própria igreja. Mas precisamos lembrar que o contrário também é verdade. Quando alguém abençoa ou quando alguém serve a igreja de Jesus, está servindo a própria igreja. É por isso que nós falamos, olha, você não está fazendo, aliás, não sou eu, é a Bíblia, você não está fazendo aos homens, mas a Deus. É interessante que Jesus, lá em Mateus capítulo 24, diz que, olha, eu tive fome e vocês não me deram comida. Eu fiquei doente e vocês não foram me ver. Eu fui preso e vocês não foram me visitar. Mas, Senhor, quando é que nós não fizemos essas coisas? Ou então, o inverso. Vocês vão entrar porque quando eu estava preso, vocês foram me ver, foram me visitar. Quando eu estava doente, vocês foram me ver. Quando eu estava com fome ou com sede, vocês me serviram um prato de comida e um copo d'água. Quando é que nós fizemos isso? Quando vocês fizeram para os meus irmãos. Quando vocês agiram em favor uns dos outros, vocês fizeram ao Senhor. Queridos, nós não podemos esquecer essa perspectiva sobrenatural da igreja. É a igreja do Senhor Jesus. Quando nós servimos a igreja, quando nós servimos uns aos outros, nós estamos servindo ao Senhor. Em compensação, quando alguém persegue a igreja, quando alguém fala mal da igreja, quando alguém envergonha a igreja, é ao Senhor Jesus que o faz também. Não nos esqueçamos disso. Terceira lição importante que nós aprendemos aqui nesse texto. Quantas vezes você já caiu, prostrou, quebrantou-se diante de Jesus? Como foi o seu encontro com Jesus? Qual foi a sua experiência de conversão, de entrega? O momento em que Jesus olhou para você e falou o seu nome e o chamou você para ser dele. Eu não sei quantos aqui já tiveram uma experiência concreta de conversão. Mariana cresceu na igreja, a Damares, lá em Franca, que foi minha ovelha, cresceu na igreja. Quem mais que eu vou perguntar aqui? O Ângelo, Vicente, mais a Carol. Cada um com a nossa história, cada um com a nossa experiência de entrega.
da nossa vida a Jesus, quando o Senhor Jesus nos chama. Mas cada um de nós, certamente, precisamos ter esse momento em que nós nos prostramos, nos humilhamos, nos entregamos e reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Queridos, se há uma coisa que nós precisamos ter consciência, é de que independente de como tenha sido a sua experiência de conversão, de entrega para Jesus, isso tem que ser alguma coisa marcante na sua vida. Você tem que saber, eu nasci na igreja, mas eu me lembro quando eu era adolescente, talvez no primeiro acampamento que eu tenha consciência que eu participei como adolescente, lá na chácara do seu Pedro Alves, eu me lembro da pregação de abertura do acampamento, quando Pedroca, presbítero da igreja, pregava. Aquele momento para mim foi um momento, ainda que eu tivesse todo o conhecimento, mas foi um momento que eu disse: Senhor, eu vou viver só para a tua glória. Se você ainda não fez isso, ainda que você já esteja na igreja há muito tempo, ainda que você tenha nascido na igreja, você precisa ter consciência desse momento de quebrantamento, de cair, de se humilhar diante da presença do Senhor. Quem és tu? Eu sou Jesus. E você ter plena consciência de que essa voz foi ouvida e guardada no seu coração através do agir do Espírito Santo. Convertidos, agora vem uma outra lição. Temos que viver como servos de Deus, e vivendo como servos de Deus ou discípulos de Jesus, nós obedecemos e não discutimos. Nós obedecemos. Obedecemos quem? Ao pastor? Claro que não. Claro que não. Obedecemos ao que Deus diz na sua palavra. Obedecemos ao que a palavra de Deus nos ensina, sendo confortável ou não, tenhamos medo ou não, como Ananias teve quando Deus disse para ele ir até Saulo, sendo coisas confortáveis ou desconfortáveis, situações que nos levam a situações, às vezes até de perigo, não importa. Nós somos chamados para vivermos na presença do Senhor numa vida de obediência, de santidade pessoal, de dedicação, de consagração ao Senhor. E por isso nós precisamos obedecer, e obedecendo, nós evangelizamos, nós discipulamos, nós servimos pessoas, nós abençoamos pessoas. Estamos a serviço do Senhor, como servos e como discípulos de Jesus Cristo. Mais uma lição, quarta ou quinta, não sei. Devemos abrir os nossos olhos e sermos enchidos pelo Espírito Santo. É interessante que o texto vai dizer, de que Paulo passou a enxergar, saíram dos seus olhos alguma coisa como que escamas, e ele ficou cheio do Espírito Santo. O que Saulo fez para ele ficar cheio do Espírito Santo? Naquele momento nada. Ele simplesmente recebe uma palavra abençoadora de Ananias, os seus olhos são curados, ele passa a ver, e o Espírito Santo desce sobre ele, e diz o texto que ele fica cheio do Espírito Santo. Eu acho isso aqui muito interessante, queridos, e talvez uma analogia para as nossas vidas. Abra os olhos e permita que o Espírito Santo o encha com poder, com graça, com misericórdia, com unção. Que Deus lhe conceda dons através do mover do Espírito, que o Espírito trabalhe o seu caráter, o seu temperamento, que o Espírito Santo molde as suas palavras, tirando da sua boca palavras que o desagradam, que o Espírito Santo encha a sua mente com as coisas dele, que o Espírito Santo encha o seu coração com sonhos de Deus para a sua vida, que o Espírito Santo molde a sua vida de tal forma que você se torne cada vez mais parecido com Cristo Jesus. Um homem ou uma mulher cheia ou cheio do Espírito Santo. Não é aquele que fala em línguas, não é aquele que tem
uma imensidão de quantidade de dons, não é aquele que profetiza, não é aquele que expulsa demônios, mas é aquele que vai se tornando parecido com Jesus Cristo. Quando as pessoas olham para você, enxergam alguma coisa que diz, deve ser crente, esse homem ou essa mulher deve ser crente, não por causa das manias, dos trejeitos, das roupas ou do cabelo, mas por causa do caráter, da personalidade e do bom testemunho. E por fim, queridos, diz que esse homem foi batizado. Simples assim. O apóstolo Paulo, Saulo, passa por uma experiência de conversão, é visitado por um discípulo de Jesus que o instrui, que cuida dele, que ora com ele e logo em seguida o batiza. E aí, queridos, eu gostaria de fazer uma pergunta para quem me ouve, para aqueles que têm frequentado a igreja. Eu queria desafiar aqueles que ainda não foram batizados, para que sejam. Para que você receba esse sinal e selo que manifesta a bênção de Deus sobre a sua vida. Na grande comissão, o Senhor Jesus ordenou que os seus discípulos não só anunciassem o Evangelho, mas que fizessem discípulos, e nesse processo de fazer discípulos, que os discípulos fossem batizados, recebessem esse sinal e selo da promessa, da graça e da salvação que há em Cristo Jesus. Mais uma vez eu vou colocar o número do celular, o WhatsApp aí, e se você ainda não foi batizado numa igreja evangélica, e você tem frequentado a nossa igreja, ou ainda que tenha frequentado outro lugar, ainda que seja de outras cidades, mas gostaria de ser batizado, eu gostaria que você entrasse em contato comigo e dissesse, eu quero ser batizado, eu quero receber o sacramento do batismo, e nós vamos nos organizar para que você possa participar de um processo de treinamento, para que de forma consciente você receba esse sinal e selo da graça de Deus sobre a sua vida. Nessa noite, portanto, queridos, nós olhamos o apóstolo Paulo. Vimos ali o Saulo, o velho homem, agindo de tal forma que ele é encontrado pelo Senhor. E agora ele recebe o sinal, o selo da graça de Deus, se alegra com os demais discípulos e se transforma, talvez, no homem mais ousado do Evangelho que nós conhecemos, ou pelo menos ali no primeiro século, um homem que se dispôs a ser útil nas mãos de Deus. E você, já entregou a sua vida a Jesus? Já ouviu a voz de Jesus dizendo o seu nome e você se prostrou diante dele? Se não, é tempo. Pode ser agora, pode ser qualquer momento, mas assuma o compromisso de viver como discípulo e como servo de Cristo Jesus. Eu quero agradecer a presença de cada um dos amados, aqui em Botucatu, Macapá, Mineiros, Rio Grande do Sul, Dourados, os irmãos daqui de próximo, Pardinho, muito obrigado por estar conosco, que o Senhor continue abençoando você. No próximo domingo nós continuaremos com os nossos cultos online e mais uma vez convidamos para que você esteja conosco e que você convide outras pessoas para estarem conosco também, adorando e servindo ao Senhor. Eu gostaria de convidá-lo para que você orasse, para que juntos nós clamássemos a bênção do Senhor. Deus amado, no nome de Jesus, eu te louvo, ó Pai, pela oportunidade, pelo privilégio de poder estar reunido aqui nessa noite, junto com os meus irmãos, ainda que distantes fisicamente, mas simbolizados em cada uma dessas fotografias. Eu te louvo, ó Deus, pela vida desses amados, porque têm sido irmãos que têm vivido firmes, fiéis à Tua palavra, que têm procurado, ó Deus, andar nos caminhos do Senhor como discípulos e como servos do Senhor. E eu te peço, ó Pai, no nome de Jesus,
derrame a tua bênção sobre cada um deles, sustenta-os em cada uma das suas necessidades, livra-os de todo mal, guarda-os em todo tempo, para que assim, ó Pai, eles sejam sustentados, protegidos e guardados pelo Senhor. Que o Senhor esteja cuidando da saúde de cada um desses amados, que o Senhor esteja protegendo esses queridos, para que eles sejam de fato supridos em tudo aquilo que eles necessitam, e mais do que qualquer outra coisa, que eles possam ter prazer em andar na Tua presença, e que eles se conheçam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que a graça salvadora e redentora de Cristo Jesus, e o consolo, os dons e o poder do Espírito Santo repouse sobre vocês, sobre todos aqueles a quem vocês amam, hoje e para todos sempre. Amém. Que o Senhor o abençoe, no nome de Jesus.